Bom, e agora nós estamos com a Cássio Miranda da Silva Nunes, que é especialista em direito constitucional e penal e que vai conversar com a gente justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o futuro do ex-presidente Lula. Oi, doutor, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora e muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde, Nicole. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Doutora, a gente estava ouvindo o Vitor Braun trazendo justamente esses questionamentos, a respeito desse julgamento na segunda turma do STF, sobre se a segunda turma poderia levar ou não adiante o caso da suspeição do então juiz, ex-juiz, agora também ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor a respeito desse tema. É muito provável, Nicole, que a segunda turma leve à frente essas circunstâncias. E é importante nós entendermos que, neste momento, nós falamos de dois processos distintos. Um primeiro processo que era mencionado pelo Vitor Braun, que diz respeito ao habeas corpus concedido pelo ministro Edson Fachin para que seja determinada a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para o julgamento do ex-presidente Lula, uma vez que os fatos imputados ao ex-presidente não guardam qualquer vinculação com a corrupção praticada na Petrobras e que levaram ao surgimento lá atrás da Operação Lava Jato. E um segundo processo que já foi analisado, que versava sobre eventuais ilegalidades e ilicitudes na condução do processo em relação ao Lula por conta da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E, doutora, o senhor tem alguma análise a respeito de como os ministros devem se posicionar nesse julgamento, agora em questão, a respeito, então, da manutenção da decisão de Edson Fachin, a respeito dos direitos políticos do ex-presidente Lula, no sentido de ele ter perdido, então, essa condenação em segunda instância e, portanto, seria possível que ele se candidatasse em 2022. O senhor, avaliando, todo esse cenário, toda a postura dos ministros ao longo dos últimos anos, principalmente após a Operação Lava Jato, a deflagração ali da primeira fase da Operação Lava Jato, como o senhor acha que eles devem se posicionar a respeito? O senhor tem uma posição sobre isso? Sim. Em primeiro lugar, o Vitor Braun bem mencionou também. O ministro Edson Fachin é tido no Supremo Tribunal Federal como um dos maiores entusiastas da Operação Lava Jato. Entusiasta, óbvio, guardada a sua suspeição, mas entusiasta no sentido de, na maioria das circunstâncias, proferir decisões favoráveis à Operação Lava Jato. Mas quando nós olhamos para a decisão tomada pelo ministro Edson Fachin neste habeas corpus, que é objeto de análise no Supremo Tribunal Federal hoje, é importante que nós entendamos o seguinte: o ministro Edson Fachin, muito provavelmente, tomou esta decisão visando a preservação da Operação Lava Jato, uma vez que ele sabia que seria declarada a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula. E, caso prevalecesse o seu posicionamento, que é analisado no dia de hoje, você e o Supremo Tribunal Federal não chegariam a analisar o mérito da suspeição. Por quê? Nós declaramos a 13ª Vara de Curitiba incompetente. Diante disso, os processos inerentes ao ex-presidente Lula são encaminhados à primeira Vara Federal do Distrito Federal, que seria competente para tanto. E, consequentemente, os efeitos desta decisão não afetariam os outros processos relacionados à Operação Lava Jato. Neste momento, nós já sabemos que a segunda turma do Supremo já declarou a suspeição do ministro Sérgio Moro e, independentemente da posição e da decisão que são analisadas no dia de hoje, já há um risco em relação à Operação Lava Jato. O segundo ponto que você mencionou diz respeito aos direitos políticos, à elegibilidade
do ex-presidente Lula. A lei da ficha limpa, que é de 2010, diz que alguém passa a ser inelegível quando haja uma condenação ou uma confirmação de condenação em segunda instância. Neste momento, o ex-presidente Lula não ostenta uma condenação ou uma confirmação de condenação em segunda instância, razão pela qual ele está apto a disputar as eleições em 2022, não havendo qualquer óbice ao exercício deste direito em relação a ele. E, doutor, essa decisão que for tomada hoje em plenário, né, ela já vale, é a palavra final a respeito desse caso, ou a gente ainda pode ver alguma reviravolta, algum outro processo que de repente pode vir a julgamento, seja em alguma turma do Supremo, até mesmo pelo plenário? Como que fica a situação do ex-presidente a partir da decisão que for tomada hoje, ou enfim, como eu disse, né, os últimos julgamentos do Supremo acabaram se estendendo por mais de uma sessão. Então, quando terminar o julgamento dessa pauta específica, essa decisão já vai ser tomada ou pode haver ainda alguma reviravolta? Essa decisão, como regra, será aplicada a partir do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, existem outros processos que versam sobre o ex-presidente Lula e também há a possibilidade de nós termos uma reviravolta em relação às somas dos dois processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e dispõem sobre o ex-presidente Lula, uma vez que, mesmo não sendo decisões conflitantes, é necessário que o Supremo Tribunal Federal nos diga qual delas deve prevalecer. A decisão que determinou a incompetência da 13ª Vara de Curitiba ou a decisão que determinou a suspeição do ex-ministro e do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula. Por quê? É uma questão de lógica processual. Se nós entendermos que aquela vara não era competente para o julgamento destes crimes, não é possível nós considerarmos também que aquele juiz era suspeito em relação a um processo que ele não poderia ter julgado. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deverá, a partir das suas regras próprias, dizer qual das duas decisões deve prevalecer. Perfeito. A gente conversou agora então com a Cássio Miranda da Silva Nunes, que é especialista em direito constitucional e também em direito penal. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações, pela conversa. Uma ótima quarta-feira para o senhor. Para nós, Nicole, um grande abraço a todos.